Vale a pena morar fora depois dos 25? Se você tá se questionando, esse vídeo é pra você. Eu emigrei com 26 anos. Ano passado eu fiz 27 anos na Nova Zelândia. Essa semana eu tô completando 28 anos aqui na Irlanda. Então fica até o final que eu vou te contar tudo. Hoje eu quero gravar pra vocês aqui na praia. Vamos ver se vai dar certo por conta do vento. Mas torcendo pra dar. Aproveitar que hoje saiu um solzinho e levar vocês pra conhecer junto comigo. Eu moro bem ali. E aí, lá na frente, tem areia, tem uns banquinhos. Quero gravar em um cenário diferente. Então, bora comigo. Hello, how are you? E se você não me conhece, meu nome é Juliana e eu tô compartilhando a minha vida com vocês morando fora. Então, bem-vindos ao meu canal! Vale a pena morar fora depois dos 25? Essa é uma pergunta que eu faço até hoje. Eu emigrei com 26 anos e essa semana eu tô completando 28 anos, então é um momento que a gente fica bem reflexivo. E até hoje eu me questiono, eu acho que a gente sempre vai se questionar se a gente tá fazendo certo, se a gente tá no caminho certo. Eu acho que é normal, porque tem aquela crise dos 20 e pouco, e eu acho que a gente cresce escutando: ai, isso não é idade para você, aquilo tem idade certa para fazer. O que realmente, quando a gente é criança ali, adolescente, cada coisa tem o seu tempo, tem a idade certa a se fazer. Mas a gente escuta tanto isso que quando você chega nos seus 20 e pouco, você começa a fazer muitas escolhas e são escolhas que vão impactar no seu futuro. Agora, com as redes sociais, você acaba se comparando muito. Você vê aquela pessoa que tem 20 anos e já é milionário, já tem uma casa, a outra tá se tornando mãe, formando a sua família, casou. Enfim, e aí você começa a se comparar e gera uma crise de identidade com o que eu tenho que fazer e com o que eu faço. E, gente, isso é normal. Eu passo por isso até hoje. O meu marido, que tem 33 anos, ele também se questiona. A minha mãe, que tem 47 anos, ela também se questiona. Eu falei com ela no final do ano passado sobre isso. Ai, mãe, tô com dúvida do que eu faço, disso, daquilo, a gente conversando. E ela, eu também tô assim, filha. Então, é normal. E mesmo sabendo de tudo isso, eu gosto de ler muito livro, enfim, mesmo buscando conhecimento e sabendo dessas coisas, a gente se questiona. Eu me questiono, eu já parei pra pensar, eu já falei pro meu marido, eu falei, meu, será que eu não tô perdendo tempo? Será que esse ano não vai ser, sei lá, um ano jogado fora? E aí depois você para pra pensar, você fala, opa, calma, bora voltar pra realidade. A nossa mente, ela sabota muita gente. E, gente, é libertador aceitar que a gente passa por esses momentos e é até bom a gente ter esses momentos de reflexão, porque faz enxergar aonde realmente a gente quer estar. Faz a gente saber aonde a gente realmente quer, quer chegar, quer estar, com quem, o que você quer fazer. Então é importante a gente ter esses momentos de reflexão e se questionar, para a gente poder recalcular às vezes a rota, repensar o que a gente está fazendo, poder melhorar. Claro que tem questão do lance da idade, que realmente tem coisa que... Um exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma rotina que hoje talvez eu conseguiria sustentar, mas não por muito tempo.
E a minha rotina foi mais ou menos assim por 4 anos. Foi dos 18 anos até os 22 anos. É uma rotina que você acorda às 6 horas da manhã para chegar em casa meia-noite e no outro dia tudo de novo e só ter uma folga na semana. Então, claro, como eu tinha 18 anos, era fácil sustentar essa rotina porque eu era jovem, tudo estava muito bom. E hoje em dia, talvez, seria. Eu não conseguiria. Hoje, sinceramente, eu ficaria exausta. E isso é real. Algumas coisas mudam, tem um cansaço mental, tem um cansaço físico, que tudo muda. Hello, how are you? Um exemplo sobre esse lance de idade é a minha mãe. Ela tem 47 anos, vai fazer 48 esse ano. E 2 anos atrás, ela estava em uma rotina que eu falava pra ela, eu falo, mãe, nem sei como você tá aguentando. Ela ficou numa rotina desse jeito por 6 meses, que ela tava acordando por volta de 4 horas da manhã e não dormir meia-noite, por conta que ela tava fazendo faculdade. Aí ela tinha que fazer um estágio, que era longe de casa, e depois ela tinha que ir pro trabalho dela trabalhar e depois ir pra faculdade. Uma mulher de 45 anos e conseguiu sustentar uma rotina por 6 meses, dormindo acho que 3 horas por noite. E ela ali, firme, forte, aguentando. Então eu acho que também vai muito do que a gente quer. Um outro exemplo também de idade é o senhor que eu moro. Como vocês sabem, eu moro de flatmate. E o senhor Sérgio, ele tem 65 anos e não parece. Ele tem uma disposição. Gente, eu acho muito bonito mesmo. Eu e meu marido, a gente fala pra ele, senhor Sérgio, o senhor tem uma disposição. Ele anda de bicicleta, ele vai cantar aqui na cidade. E ele mesmo fala, eu tenho muita saúde sim, tenho muita disposição. E isso é muito legal de ver. E ele mesmo imigrou agora, foi o primeiro país que ele conheceu. Imigrou aí com 60 e poucos anos. E não existe um exemplo mais bonito que esse. E como essas coisas faz a gente pensar nos nossos limites. A idade às vezes só é usada para uma desculpa. Essa é a verdade. Então, o que eu percebi é que não existe a idade certa para você fazer algo que você quer. Parece até clichê falando, vai ser meio que um clichê falando, mas é a verdade nua e crua. Quando eu fui emigrar, quando a gente foi para Nova Zelândia, eu estava com 26 anos. E antes de realmente tomar essa decisão, a gente se questionou muito, eu e meu marido. A gente ficou, será que a gente não vai estar perdendo tempo? Será que a gente não vai estar fazendo a escolha errada? E eu pensava muito no meu futuro, o que poderia impactar, o que poderia agregar, o que eu também queria para mim. E aí, gente, não foi fácil tomar essa decisão, não foi fácil largar a nossa casa no Brasil, a nossa rotina que a gente tinha no Brasil, que era uma rotina confortável. A gente trabalhava de home office, a gente tem a nossa casa no Brasil, a gente tinha uma renda boa, morava na frente do shopping, que era só atravessar. Eu fazia meu exercício todos os dias de manhã, então a gente tinha uma vida muito confortável. Não foi fácil tomar uma decisão, porque a gente sabia que aqui você sai da sua zona de conforto todos os dias. Não é só o idioma, não é só o trabalho, é tudo. É todos os dias você saindo da sua zona de conforto. Só que, além desse medo todo, o meu maior medo era de me arrepender de não vir. Porque, exemplo, hoje eu tô com os meus 20 e poucos anos, não tenho filho, a gente recém-casado. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, o momento exatamente eu acho que é agora pra gente arriscar. Porque a gente é jovem, tá nos 20 e poucos anos, a gente não tem filho pequeno, e eu sei que daqui a uns anos a gente vai querer ter. E quando você tem um filho pequeno, eu vou pensar no meu filho. Dá pra arriscar? Dá pra você viajar, dá pra você migrar com planejamento? Dá. Só que você vai analisar com muito mais precisão e algumas coisas você vai acabar não fazendo mesmo. E já você ali, novo, recém-casado, você simplesmente vai e se arrisca.
Gente, tem um rapaz aqui na minha frente que ele tá se alongando. Vou mostrar pra vocês tentar. Olha o cenário que eu tô gravando. Eu pensava também sobre morar fora, né? Que a gente ficava com dúvida, com medo. Eu pensava, bom, se a gente não se adaptar ao país, se a gente não se adaptar à cultura, o máximo que pode acontecer é a gente ficar menos tempo do que a gente planejou e voltar para o Brasil, voltar para nossa casa, voltar para nossa rotina, voltar a procurar trabalho, voltar para o mercado de trabalho e voltar como tudo era igual antes. Agora, se eu ficasse no Brasil e não tivesse vindo para cá, eu nunca iria saber como que iria ser essa experiência. Então eu queria muito viver essa experiência. O meu sonho era fazer um intercâmbio. Então eu ficava pensando, o que que pesa mais? Eu nunca vou saber como que vai ser e aproveitar essa fase que eu tô dos 20 e poucos, sem filho, recém-casada para me arriscar com meu marido, ou continuar em uma vida confortável no Brasil e nunca saber. Então, esse e se pesava muito mais. Tenho certeza que essa decisão eu nunca vou me arrepender, porque, gente, morar fora, você realmente viver ali, se adaptar à cultura, viver a rotina, você ser um imigrante, assim, te molda como pessoa em um nível que vocês não têm noção. É transformador. A minha mente, ela evoluiu tanto, tanto, tanto. Eu acho que assim, sério, parece que eu evolui uns 5 anos. A minha forma de pensar. Então, eu tenho certeza que eu não tô perdendo meu tempo. Eu tô aprendendo um novo idioma e já penso no segundo que eu quero começar. A gente já tem planos. E conhecendo lugares, culturas, comidas incríveis. E isso é enriquecedor para mim. São umas pequenas coisas que a gente vai aprendendo aqui no dia a dia que vai moldando a gente, o nosso interior, a nossa cabeça, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, a nossa forma de se comunicar. É muitas coisas que eu tô aprendendo e isso ninguém vai tirar de mim. Mesmo que eu volte pro Brasil, eu não vou voltar igual. Eu vou voltar muito mais madura, confiante, e feliz de estar realizando esse sonho que eu tanto queria. A resposta sobre o morar fora é sim. Vale a pena se você tá com 20 e pouco, se você tá com 30, se você tá com 40. Se você tem vontade de viver esse sonho de morar fora, mesmo que não seja outro país, até outra cidade, se você tem vontade, vai, se arrisca. O mais importante é você se planejar financeiramente, emocionalmente, porque você tem que estar com a cabeça muito aberta, que não é fácil, gente. Eu vejo muitas pessoas romantizando a vida de imigrante, essa parte da mudança, e não é fácil. Você passa por muita coisa também difícil, e eu acho que até por isso que às vezes a gente acaba se questionando muito se vale a pena, mas no final vale a pena. E não importa a idade que você tem, o importante é o que você quer. E eu acho que a pergunta que a gente sempre tem que fazer, se a gente não sabe a resposta exata, o que eu não quero? O que eu não quero viver? O que eu não quero passar? E com esses nãos, a gente vai ter resposta do sim, o que a gente quer, para onde a gente quer ir, enfim. E não é sobre idade, é sobre não viver com arrependimentos, que eu acho que deve ser a pior coisa da vida. Pior coisa da vida, eu me arrependi de não ter feito isso, de não ter feito aquilo, né? Eu prefiro tentar e ajustar a rota do que nunca sair do lugar e ficar na mesmice a vida inteira. E se você tá vivendo essa fase, comenta aqui. Eu quero saber a idade que você tem e se você tem vontade de morar fora. Então eu espero que eu tenha te ajudado a você a refletir sobre isso e tomar coragem para se planejar e vir viver o extraordinário. Então é isso, eu vou finalizar aqui, que já tá começando a escurecer, como vocês já estão vendo, né? Pra lá até que tá mais clarinho te mostrar pra vocês.
Ó, olha só a nuvem, meu Deus do céu. Eu tô gravando, deixa eu mostrar pra vocês o lugar que eu tô gravando. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Beijos!